problemas, as nossas questões. E o mais interessante é que a igreja está reunida, ouvindo, se tornando um intercessor, porque vai ouvir o que o irmão pediu e vai se comover com a necessidade do irmão, vai falar, poxa, eu não posso deixar de orar. E é muito bom a gente ouvir, irmã, eu orei por você a semana inteira, você fez aquele pedido na intercessão. Isso é muito reconfortante, é muita responsabilidade, muita honra quando a gente pode ser um intercessor. E a gente sempre vai repetir isso. O intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro. Sente os batimentos, né, do outro, a sua necessidade, as suas aflições, o seu choro, a sua súplica. Então, falar sobre isso é muito importante. E mais importante ainda é quando eu vejo as crianças, eu gosto de falar isso também, aqui na hora da intercessão, levantando um dedinho pequenininho para pedir. Então, elas já estão também criando esse hábito de saber a importância da oração. Eu escolhi esse texto de Daniel porque é um texto que falou muito ao meu coração. Então, gostaria que nós agora orássemos mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque na Tua presença há abundância de alegria do Espírito. Mesmo, Senhor, quando estamos num momento de dificuldade, mas, Senhor, quando estamos sozinhos, a dificuldade parece muito grande, é enorme. Mas quando estamos na Tua presença, Senhor, enfrentamos com muito mais coragem, com muito mais força as nossas lutas do dia a dia. Por isso que a Tua palavra diz que na Tua presença há abundância de alegria do Teu Espírito. Porque o Senhor nos surpreende e nós surpreendemos os outros quando em meio à luta, em meio à tempestade, a alegria do Teu Espírito invade o nosso coração e, Senhor, nos transforma a nossa ansiedade em fé, em certeza. Por isso, Senhor, estamos aqui na Tua presença e Te louvamos por essa noite e que essa noite seja uma noite mais do que especial. Não mais uma noite que estamos na igreja, mas uma noite que estamos aqui para Te adorar, como já o fizemos, agora para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos falar do capítulo 9 de Daniel. Por quê? Porque em todos os momentos da vida de Daniel, naquilo que ele vivenciou, em todos os momentos em que ele viveu, em todos os milagres que aconteceram na vida dele, de todos os desafios que ele enfrentou, o que caracteriza muito bem a vida de Daniel, que foi um diferencial na sua vida, é a vida de oração. A comunhão que ele tinha com Deus através da oração. E tem uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje, que diz assim: se Deus já decretou todas as coisas, e se Ele já sabe de antemão de tudo o que vai acontecer, então por que orar? Tem algumas pessoas que fazem essa pergunta. E muitas pessoas já decretaram em sua vida que não é preciso mais orar. Que não eu preciso mais gastar meu tempo com oração. Então hoje se ora muito pouco, ou se ora de uma maneira mais convencional, tradicional, aquelas orações que a gente costuma chamar de orações relâmpagos. Ora para almoçar, ora para sair de casa, ora porque eu tenho que resolver um problema, mas eu não consigo ter a percepção de que a oração é muito mais do que isso. E é disso que nós vamos falar nessa noite. É o que transcende a palavra que eu estou acostumado a falar, a oração. O que realmente oração é para a minha vida? E essa pergunta que se faz, se Deus já decretou todas essas coisas, se Ele sabe de antemão de tudo que vai acontecer, por que eu vou orar então? Vou orar para quê? E
fiz esse comentário, acho que foi na juventude, no congresso, não, no retiro da juventude do ano passado, eu fui escolhida para falar sobre oração para os jovens, para os adolescentes. E o tema que eu escolhi dentro do texto foi a geração que desaprendeu a orar. E a gente falou sobre isso. E a gente discutiu sobre isso. E depois que eu dei a palavra para os adolescentes e conversei com eles sobre esse assunto, e li todos os textos bíblicos que falavam em oração, e fiz um desafio. Esse tema foi um desafio. A geração que desaprendeu a orar, eu olhei para a minha própria geração. Eu me vi também nessa condição, porque quando eu falei para os adolescentes, eu falei, os adolescentes, os jovens, é uma geração que desaprendeu a orar. Mas eu olhei para a minha geração, né, a geração da minha idade, mais nova do que eu, é claro, e eu percebi que nós também estamos nessa fase, nessa geração que está desaprendendo a orar. Está com dificuldade de orar. Está com dificuldade de parar para orar e clamar ao Senhor, não só na oração para pedir, mas algo que vai além disso. Porque a oração é comunhão com Deus. Na verdade, eu tenho a minha comunhão com Deus quando eu adoro o Senhor, amém? Eu tenho a minha comunhão com Deus quando eu leio a palavra do Senhor, o Senhor me fala muito profundamente. Mas a maior porcentagem de comunhão que eu tenho com Deus é a hora que eu paro para falar com meu Pai. E a hora que eu paro para ouvir o que Ele tem para falar comigo. Então, quando a gente fala de oração, a gente traz essa perspectiva de oração de que, vamos orar? Não, vamos orar para pedir, vamos orar para pedir por alguém, vamos colocar os nossos pedidos de oração. E a gente só fica nesse universo de pensar que a oração é só isso. Não, oração é mais do que isso. Oração é realmente você ter aqueles momentos de comunhão com Deus. De você parar, dedicar um tempo, seu tempo para o Senhor. Que tempo é esse? Qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora. Desde que o seu coração esteja inclinado exatamente para manter aquela comunhão com Deus através da oração. E Daniel, ele vai nos trazer isso, muito claro. Daniel, capítulo 9, quero que você abra aí, e eu coloquei também como tema, tudo bem aí? Pode ser? O que eu botei como tema dessa nossa palavra? O tema dessa nossa palavra é quando o céu nos responde, ou quando nós estamos preparando para ouvir o que o céu quer nos responder. Então, como eu disse, entre tantas definições de oração, eu escolhi uma que eu achei muito importante, que fala: a oração é um ato da alma. Essa foi uma das definições, de tantas que eu vi, né? Mas essa definição eu gostei muito, porque é exatamente isso que nós queremos trazer como motivo da sua vida de oração, de comunhão com Deus. Oração é um ato da alma. Outra definição diz: a oração é um ato da alma, o ato de entrega a Deus em estado de submissão à sua vontade. E oração é a entrega da alma a Deus em plenitude de adoração à sua pessoa. Então, quando eu penso nessas três definições de oração, eu percebo que a oração, o ato de orar, é muito mais do que eu parar para pedir ou parar para fazer meu dever de casa para com Deus. Esqueci de oração, muito obrigado, viu? Amém. E saio correndo da presença de Deus. Né? A sensação não é essa? Que nós fazemos orações como um ato de ter que fazer o nosso dever de casa e rapidinho a gente sai da presença de Deus. Enquanto a gente tem que ter a percepção que a oração não é um dever de casa para a gente sair rapidinho da presença de Deus. Mas a oração é o ato de nós nos entregarmos totalmente para ficarmos submissos à presença de Deus. A nossa alma tem que ser um ato da alma. E o que é o ato da alma? Há um ato
das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É um ato de entrega a Deus em estado de submissão total à sua vontade. Senhor, estou aqui, na tua presença. É entrega da alma a Deus em plenitude de adoração à pessoa do Senhor. Então, quando eu me coloco em oração, em atitude de oração, não só para fazer os meus pedidos, ou para fazer meu dever de casa, eu estou numa atitude de submissão à presença dEle, adoração ao Senhor. Eu digo para o Senhor: Senhor, estou aqui na tua presença, em oração. Eu estou aqui na tua presença, Senhor, porque eu quero dizer para o Senhor que eu estou totalmente querendo que o Senhor me envolva, e eu estou totalmente entregue nas tuas mãos a ação do teu Espírito. E quando eu faço isso, Senhor, eu estou em adoração a Ti, porque eu sei que quando eu estou na Tua presença, em comunhão contigo, eu Te agrado. Amém? Então, por que orar? Aí eu posso dizer: eu oro e continuo orando, suplicando, mesmo quando eu sou consciente que Deus é um Deus onisciente. Mesmo que Ele saiba de todas as coisas, mesmo que a Bíblia fala claramente que não cai um fio da nossa cabeça, do nosso cabelo, um fio do nosso cabelo não cai sem que o Senhor saiba, e o Senhor é onisciente, nossa vida pertence a Ele. Mesmo assim, Ele ainda diz: você precisa orar. Por que você precisa orar? Porque você precisa estar na minha presença. Você precisa estar em comunhão comigo. Você precisa estar em submissão à presença do meu Espírito. Eu preciso sentir o seu coração e a sua alma submissa. Eu preciso sentir que a sua alma está inclinada a estar à minha disposição. Eu sinto, se Deus falasse isso, necessidade de estar em comunhão contigo. Amém? O apóstolo João, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, falando de Jesus, essa expressão habitar entre nós, é a expressão tabernaculou conosco, ou João diz: Ele fez uma tenda para viver conosco, para habitar conosco. Essa expressão de João é a expressão de plena comunhão de Deus através de Jesus com o homem, conosco, a sua igreja. Então, quando nós estamos em oração, mas não a oração apenas para fazer o nosso dever de casa, nós estamos também tabernaculando com o Senhor. Nós estamos nos envolvendo com o Senhor. Nós estamos sentindo a presença do Senhor conosco. Nós nos tornamos à disposição do Espírito Santo para nos tornar sensíveis à presença de Deus. Amém? Quantas vezes nós oramos e nós não sentimos realmente a presença de Deus? E as pessoas ficam se perguntando o que é sentir a presença de Deus? Eu não sinto a presença de Deus. Eu vou na igreja, eu fico cantando lá as músicas que a igreja fala, eu ouço a palavra através dos pregadores, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. O que te torna então insensível à presença de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E quando a gente ouve as pessoas falando: eu quero oração para que pela minha vida espiritual, a gente entende o seguinte: se eu preciso de orar, que alguém ore para a minha vida espiritual, é porque eu não estou fazendo isso. Está faltando em mim uma vida de comunhão com Deus através da oração. Então, se eu estou insensível, alguma coisa está errada em mim. O que está errado? Está errado porque eu estou vivendo uma vida de oração corriqueira, uma vida de oração tradicional. Eu estou vivendo, fazendo meu dever de casa, mas eu não estou me tornando sensível à presença do Espírito. Eu não estou tendo minha vida de oração na entrega da minha alma total e plena ao Senhor. Quando eu inclino o meu coração, a Bíblia diz que o Senhor inclina os seus ouvidos. Amém? É um ato.
eu inclino o meu coração, eu coloco à disposição do Espírito Santo a minha alma, as minhas emoções, e o Senhor inclina os seus ouvidos para me ouvir. E Ele faz mais. E Ele abre a sua boca para falar comigo. Por quê? Porque quando eu inclino o meu coração, quando eu inclino a minha alma, quando eu coloco a minha alma à disposição do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me torna sensível. Amém? Então os meus ouvidos ouvem a voz do Senhor. E aí eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto que o Espírito Santo está me tocando. Eu sinto algo que até então eu não sentia, porque agora eu tenho certeza absoluta do que é realmente exercer ou ter uma vida de oração. Não é apenas fazer o meu dever de casa, mas é mais do que isso. É uma entrega. E a Bíblia muito nos ensina sobre circunstâncias que, mesmo o Senhor sendo onisciente, mesmo Ele sabendo de todas as coisas, foi preciso pessoas se inclinar para pedir perdão, para realmente dizer: Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor, e o Senhor atua poderosamente. E Daniel, no capítulo 9, diz assim, versículo 1 ao 4, ele toma conhecimento de que o cativeiro que ele está vivendo na Babilônia, que foi profetizado por Jeremias, não seria um cativeiro passageiro de poucos anos. E ele, sabendo disso, ele tem uma atitude de oração, que é a definição que a gente falou aqui no começo, é atitude de alma, é isso que ele vai nos dizer aqui, que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. E ele diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino babilônio, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então, quando ele toma conhecimento que o cativeiro que ele iria viver não era um cativeiro de poucos anos, mas de 70 anos, ele toma uma atitude. Ele fala assim: então eu voltei o meu rosto para o Senhor. Então, Daniel, ele tinha a sua vida, o diferencial da sua vida, era o diferencial de uma vida de oração. Porque ele ora com seus amigos e por seus amigos, e eles tinham sido livres da fornalha ardente. Ele ora com as janelas abertas para Jerusalém, e Deus, apesar dele ser condenado, Deus o livra da cova dos leões. E ele agora ora por ele e pelo povo, pedindo uma libertação do cativeiro, porque ele queria voltar para a sua pátria, Jerusalém. E ele continua orando, permaneceu firme, ele não desistiu, não sucumbiu com a notícia de que quase 70 anos a sentença dele seria de 70 anos no cativeiro. Mas o Senhor não tinha decretado, a sentença tinha sido dada. Mas ele fala: não, eu vou voltar o meu rosto para o Senhor. Eu vou abrir a minha alma para o meu Senhor. Eu vou colocar a minha alma à disposição do meu Deus e dizer para ele o seguinte: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer algo. E eu vou orar. E eu vou continuar orando. E eu vou permanecer firme. E eu não vou desistir. E eu não vou sucumbir diante dessa circunstância, diante dessa notícia, da sentença. Eu vou continuar orando. E mesmo vivendo na dispensação de Deus, ele continua batendo na porta do Senhor. Então Daniel, ele nos desafia essa oração com algumas atitudes importantes. Primeiro, ele diz assim: oração não é uma oração comum, eu tenho que ser uma oração intensa, eu tenho que orar intensamente. No versículo 3
Deus para buscá-lo em oração e súplica. A oração aqui era a respiração da alma de Daniel. Ele diz: eu me voltei para o Senhor, eu voltei o meu rosto para Ele, eu busquei, eu chamei, eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então ele sabia que ele não podia orar de qualquer maneira, não teria mais uma oração, mas seria uma oração com intensidade de coração. E eu lembro do pedido do anjo, de Jacó ao anjo. Jacó disse: olha, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Só quando o Senhor me abençoar é que eu saio daqui. Só quando eu for transformado, quando meu nome for transformado, quando houver uma mudança na minha vida, eu vou te largar. Eu não vou te largar não, anjo. Eu quero te suplicar intensamente. Quanto tempo for necessário, a noite toda Jacó lutou com o anjo. Se fosse necessário Jacó lutar mais uma noite, ele lutaria. Porque a intensidade da oração tem que ser essa. Uma oração cheia de súplica. A respiração da nossa alma. Quando nós orarmos, tem que haver respiração da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E segunda atitude de Daniel, ele fez um clamor fervoroso, uma atitude de súplica. E a atitude de súplica era um exercício da alma de Daniel. O desejo do seu clamor nessa hora ia traduzir para Deus o quanto ele cria, o quanto ele confiava, o quanto ele conhecia a autoridade e o poder desse Deus que ele estava clamando. Olha o que diz o versículo 3. Então eu voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas. Eu supliquei. A palavra súplica quer dizer insistir, bater na porta, esmurrar a porta. É clamar mesmo. É aquela palavra que o Senhor disse assim: eu quero que vocês me incomodem. Mas eu quero que vocês me incomodem com a alma de vocês. Eu quero que a alma de vocês realmente creiam. Porque quando a gente crê, a gente incomoda o Senhor. A palavra incomodar ao Senhor não é aquela palavra que as pessoas dizem: ah, Deus tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa importante para Deus resolver, eu vou ter que falar mais essa para Deus. Não é isso que Deus quer dizer, não. Porque Deus falou: eu quero ser incomodado com vocês. A palavra incomodar quer dizer: eu quero olhar para vocês e ver que o coração de vocês está cheio de fé. Fé que eu posso fazer, que eu posso resolver. A fé suficiente que faz com que eu saiba que o coração de vocês estão entregues a mim. Que a sua vida é uma vida de uma comunhão intensa comigo. Então, quando Daniel diz: eu busquei o Senhor intensamente, eu fiz um clamor fervoroso. A gente não pode deixar de lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, que fez um clamor fervoroso de alma, que se arrastou e falou: somente se eu somente tocar nas vestes, tocar nas vestes dele, eu sei que eu posso ser curado, porque esse homem é poderoso. Amém? Então, é impossível Jesus olhar o coração daquela mulher, aquela alma cheia de súplica, intensa, cheia de crença nele, no poder que ele tinha, e dizer: daqui saiu virtude para mim. Você está sendo curado pela sua insistência, pela sua fé. E daquele cego que falou, foi atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego não incomodou Jesus? Incomodou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Claro que o cego não tinha potência de voz, devia ter maior do que a minha. Incomodou mesmo. Incomodou tanto que o Senhor se virou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser curado. E o Senhor falou: então, seja curado. Então, a fé, a oração da alma, é essa oração. Agora, quem era Daniel? Daniel era um homem do palácio. Daniel, mesmo sendo um homem do palácio, ele sabia que para chegar diante desse Deus não era para chegar de qualquer maneira. O que ele diz para a gente aqui, que a nossa vida de oração tem que ser uma vida de consagração e quebrantamento. O que significa isso?
é a disponibilidade da alma de cada um de nós. Olha o que diz o versículo 4, versículo 3. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. A nossa oração tem que ser uma oração de despojamento da nossa vida. Acreditarmos quando estivermos orando, entendermos que quando nós estamos orando, nós estamos diante de quem, irmãos? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, do Santo, 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 como os anjos clamavam. Então, quando a gente estiver em atitude de oração, nós temos que estar com o nosso coração quebrantado e falar: Senhor, quem sou eu? Estou aqui diante do Senhor, eu quero jogar cinza na minha cabeça, eu quero me quebrantar diante do Senhor para que eu possa então te ouvir. Não quero chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Eu quero que a minha alma esteja limpa diante do Senhor. Eu quero, Senhor, estar em consagração ao Senhor. É isso que ele diz aqui. Em nenhum momento ele dá ordens para o Senhor. Ele diz: orei ao Senhor meu Deus, versículo 4, e confessando disse: ó Senhor, tu és grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Diante do Senhor, ele sabia que ele tinha que se humilhar para pedir alguma coisa. Olha o que diz os versículos 17 e 18 do capítulo 9. Ele diz: ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto sobre o seu santuário, assolado por amor de ti. Ó Deus meu, inclina os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos para a nossa desolação, Senhor. Aí o versículo 19 diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então, quando Daniel chega aqui diante do Senhor, ele diz: Senhor, me perdoa, eu estou diante de um Deus grande, temível, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas quando eu chego diante do Senhor, a minha atitude tem que ser uma atitude de adoração. A minha alma tem que se dobrar ao Senhor. Eu tenho que estar sensível à presença desse Deus a quem eu estou na frente dele, o qual eu estou na frente dele, a quem eu estou dobrando os meus joelhos diante dele. Eu tenho que saber quem é esse Deus que eu sirvo e dobrar a minha alma e dizer: Senhor, não posso chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Diante dessas atitudes, os olhos de Deus então enxergou o coração quebrantado na sua justiça perfeita. Ele responde a Daniel, versículos 20 e 21 do capítulo 9. Diz assim: enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo momento santo do meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício à tarde. E ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão que eu estou te dando. Diante dessas atitudes todas que Daniel colocou aqui para nós, os olhos de Deus enxergou o coração quebrantado dele.
Daniel pediu urgência e enquanto ainda orava, a sua oração era respondida instantaneamente do céu. Então, quando o céu nos responde? O céu nos responde quando Ele olha para o nosso coração e vê um coração quebrantado. O céu nos responde quando Ele olha para o nosso coração e vê um coração submisso à presença do Espírito. O céu nos responde quando Ele percebe que nós somos sensíveis à voz do Todo-Poderoso. O céu nos responde quando nós nos humilhamos diante desse Deus e reconhecemos que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E nós reconhecemos que nós não podemos chegar diante desse Deus de qualquer maneira. Amém? Quando o céu nos responde? Quando o Senhor inclina o ouvido para ouvir a voz, a nossa voz através da oração. Quando as nossas atitudes partem da nossa alma. Quando a nossa alma está totalmente entregue nas mãos do Senhor. E quando eu botei aquele tema para os adolescentes, e eu me vi, eu falei, meu Deus, nós estamos vivendo uma geração que desaprendeu a orar. Hoje, muito pouco, as pessoas falam em oração, da importância da oração. Falam sim, vamos orar para pedir, vamos orar para obter, vamos orar para obter isso, aquilo outro. Vamos determinar, vamos dar ordem para Deus. E é interessante que Daniel nunca, jamais, em momento algum, ele dá ordem para Deus. Ele apenas suplica. E nós esquecemos que a oração não é esse, mas não é totalmente esse o objetivo. O objetivo maior da oração é você estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, para falar, para ouvir, para sentir. Amém? Para dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui tabernaculando com o Senhor. Eu estou aqui na Tua presença, Senhor. O que eu quero é estar na Tua presença. E estar na presença do Senhor, a gente pensa que está na presença do Senhor quando a gente vem à igreja e ouve o louvor, ou canta o louvor, ou ouve a palavra. Mas estar na presença do Senhor é estar em atitude de oração. É estar em comunhão com Ele através da oração. É isso que Daniel traz para a gente aqui com essas atitudes dele. E quando ele diz isso, ele diz, a minha vida está no altar do Senhor. Eu estou no altar do Senhor, versículo 21 diz isso. Eu estou diante do altar de Deus. Eu estou colocando incenso no altar de Deus, incenso da oração. A oração, a palavra de Deus diz que quando nós estamos diante do altar do Senhor em oração, é como um incenso agradável às narinas de Deus. Você está diante de Deus em oração, você está diante do altar do incensário, mandando para Deus aromas de fé, aromas de crença, aromas de confiança. Amém? Aromas de desejo de estar na presença do Pai. É esse aroma que o Senhor recebe. Ai, que maravilha é sentir a presença de Adriana. A Adriana está ali se colocando, a alma dela está ali desejando agora. A alma dela está se voltando para mim. As emoções dela estão todas presentes, em comunhão plena com o meu espírito. Que delícia sentir a fé de Adriana. Que delícia sentir que Amanda me reconhece como o único Deus poderoso que pode fazer as coisas por ela. Que delícia sentir Sandra aqui chegando diante de mim dizendo, Senhor, me perdoa, purifica-me. Eu não posso chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Eu estou jogando cinza sobre a minha cabeça. Eu estou me arrependendo. Senhor, eu não quero chegar diante do Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é um Deus tremendo. Foi isso que Daniel falou. Não posso chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Estou me consagrando ao Senhor. Essa é a atitude de oração. Então, quando você está em atitude de oração, o Senhor te visita. A vida de oração te presenteia com manifestações gloriosas. E a gente vai terminar vendo o capítulo 10, que diz assim, versículos de 4 a 12. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre,
levantei os olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino. Seu corpo era como um berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, seus braços e seus pés como um brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, e apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido, eu não retive força alguma. Entretanto, aleluias, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou. A vida de oração te presenteia com manifestações gloriosas. Ele teve claro discernimento que a voz que ele estava ouvindo era do anjo, enquanto os outros temeram, porque a comunhão dos outros não era a mesma comunhão que Daniel mantinha. E um grande quebrantamento fez com que aquele homem não conseguiu ficar. Foi tão grande, tão grande a glória, que ele não conseguiu ficar, disse que as pernas dele ficaram trêmulas. E veio aí então ele, o toque da consolação do Senhor. Então vi uma mão que me tocou e me levantou, e os meus joelhos estavam trôpegos, minhas mãos tremiam. Ele disse, e o anjo disse: Daniel, homem muito amado, contente as palavras que vou dizer, levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse, eu me coloquei em pé. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas orações. Aleluia. Toque do Senhor vem sobre a sua vida, irmão. Quando você se propõe a orar, mas orar diferente. A resposta de Daniel veio, não importava, na verdade, o tempo que duraria para vir a resposta. O cativeiro iria acabar aos 70 anos, mas ele estava ali clamando ao Senhor. Porque se cumpriu o término do cativeiro para uma geração pós-Daniel, não a dele. E para o povo se cumpriu o término do cativeiro, que voltou para sua pátria, sua cidade de Jerusalém. E se cumprirá o término do cativeiro agora para toda a humanidade que em Cristo já consegue enxergar as portas abertas de Jerusalém. Eu queria terminar colocando aí, dizendo assim: quando o céu nos responde? Em oração, nós buscamos a Deus. Em oração, sentimos a presença dEle. Em oração, nós somos visitados por Ele. Em oração, ouvimos a sua voz. Em oração, nós somos consolados. Em oração, somos tocados. Em oração, somos apacentados pelo Espírito de Deus. Em oração, somos fortalecidos. E em oração, nós prosseguimos então. Amém? Gostaria que você ficasse de pé para nós, então, fazermos uma oração. Quero lembrar a você que a oração é um ato da alma. A oração é um ato de entrega a Deus em estado de submissão à sua vontade. A oração é entrega da alma a Deus em plenitude de adoração à sua pessoa. Quero que você feche seus olhos. Gostaria que você fechasse seus olhos. E se você compreendeu que para você manter realmente só como padrão de comunhão que Deus quer de você, é que você tenha mais vida de oração. Mais do que você já tem. Se você tem, que essa vida de oração seja uma vida de oração com qualidade. E para que essa vida de oração seja com qualidade, a sua alma tem que estar inclinada para o Senhor.
Amém? A sua vida tem que estar diante do Senhor. E a sua vida tem que estar diante do Senhor de maneira diferenciada. Porque quando você está diante do Senhor, você está diante desse grande Senhor. Desse Senhor que é santo, que é Pai, mas que é santo. E para estar diante dele não pode estar de qualquer maneira. Então, quando o céu nos responde, o céu vai sempre nos responder. Quando nós tivermos essa convicção na nossa vida, de que a nossa vida é uma vida diferenciada dos outros. A nossa vida é feita de corpo, alma e espírito. Mas não alma e espírito que estão vazios, mas alma e espírito que estão em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Primeiro, para Te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu, através, Senhor, do exemplo do Teu servo. E se eu, Senhor, acho que eu tenho uma vida de oração, eu hoje compreendi que eu estou muito aquém da vida de oração do Senhor que é que eu tenho contigo. Talvez, Senhor, a minha vida de oração seja uma vida corriqueira, tradicional, uma oração, Senhor, apenas para pedir ou apenas para fazer o meu dever de casa contigo. Mas muitas vezes o meu coração não está inclinado para o Teu Espírito. Muitas vezes, Senhor, a minha alma está vazia, está distante. As minhas emoções, Senhor, não são tocadas, não sentem a Tua presença. E, Senhor, eu sei, Deus, que para eu ter minha comunhão contigo plena, eu preciso estar na Tua presença. Oração, Senhor, é falar contigo. Oração, Senhor, é Te ouvir. Comunhão, Senhor, é falar contigo. Comunhão, Senhor, é Te ouvir. Comunhão, Senhor, é o Senhor ser ouvido por nós. Comunhão, Senhor, é o Senhor ter prazer de saber que nós estamos na Tua presença, desejando estar na Tua presença, Senhor. Por isso, ó Pai, restaura a nossa vida nessa noite. Restaura, Senhor, completamente a nossa vida de oração contigo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, um desejo ardente no nosso coração de clamar ao Senhor em atitude de uma alma que deseja estar em plena comunhão contigo. Possamos sair daqui nessa noite, Senhor, com o desejo de nos consagrarmos a Ti todos os dias, todos os momentos, Senhor. Que o nosso jejum não seja apenas carnal, de carne, apenas, Senhor, nos abster de um alimento, mas que o nosso jejum seja de coração todos os dias, Senhor. E que quando nós estivermos na Tua presença, seja onde for, no ônibus, no trabalho, Senhor, em qualquer lugar, que seja pleno, Senhor, esse momento, mesmo que seja pequeno, mas que a nossa alma esteja rendida à ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a minha vida diante do Senhor e a vida dos meus irmãos, para a glória do Teu nome. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais Te conhecer. A minha alma
Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito, pois o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Assim seja, Senhor, em nossa vida, não apenas hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Amém. Podem sentar, queridos. Queria passar rapidamente alguns anúncios para os irmãos. Nós já estamos encerrando a nossa reunião. Na próxima terça-feira, a partir das 8 horas, nós temos reunião de oração. Então, se o tema hoje foi oração, e você tem disponibilidade na terça-feira, venha estar conosco para orar. Na quarta-feira, preste bem atenção a todos os membros do Projeto Água da Vida de Maria Paula.